diz a palavra. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais voltará a ter sede. A água que eu lhe der, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Até aqui. Vou correr, vou ser breve. Essa passagem, ela nos fala de uma mulher samaritana. E a Bíblia diz que quando Jesus pede para que ela vá chamar o seu esposo, seu marido, ela diz: eu não tenho. Jesus disse: falasse uma verdade. Tivesse 5, e o que tu tem hoje não é teu. Imagine aí a vida dessa mulher no meio da sociedade. Como era a vida dessa mulher no meio de uma sociedade? Porque hoje, irmão, a gente não quer saber o que o irmão está passando, porque ele chegou até aquele ponto. Você só quer apontar, você quer julgar, você quer falar mal do irmão. Ah, olha aí, ó, a irmã aí, ó, já teve 5 maridos, não consegue ficar com ninguém, não vale nada, e agora está com outra pessoa que não é dela. O que aconteceu na vida daquela mulher para que ela chegasse a esse ponto? Às vezes nem tudo que a gente está passando é porque a gente quer. Às vezes nem tudo que a gente está sofrendo é porque a gente escolheu viver. Tem pessoas que realmente hoje sofrem na droga, na prostituição, naquilo que não agrada o Senhor, porque escolheu viver daquela forma. Mas vamos lá. Quando o irmão está passando por um momento de dificuldade, a sociedade ela julga, mas não ajuda. O senhor quer dizer o que com isso, pastor? Se eu e você hoje estamos dentro da casa do Senhor, dizendo que vivemos Cristo, a Bíblia diz que se a gente vive Ele, tem que andar como Ele andou. Se Jesus quisesse condenar esta mulher, Ele não tinha marcado um encontro com ela. Muitas vezes a sociedade só mata as pessoas em vez de ajudar. Acredito eu, a Bíblia não fala que por onde essa mulher passava, pastor, alguém podia lavar ela. Isso é uma nojenta, isso não vale nada. Olha aí, vive tomando o marido das mulheres dos outros. Olha aí, ó, viveu com 5 maridos, mas não vale nada. Olha a vida que ela vive aí hoje. É uma desgraçada, era bom que morresse. Às vezes a gente vê o irmão passando por uma dificuldade, e a gente não quer nem saber, nem entender porque ele chegou àquele ponto. Apenas queremos julgar e apontar e falar. A Bíblia diz que a mulher que foi pega em adultério, levaram ela até Jesus, para que Jesus julgasse ela, conforme a lei. Olha que coisa linda. Pegaram a mulher no erro, jogaram nos pés de Jesus, agora julga aí, foi pega em adultério. A lei diz que ela tem que ser apedrejada, mas a lei diz que tem que ser a mulher e o homem, mas só levaram a mulher. Já começou errado. Jesus se levanta e diz: aquele que nunca pecou, ou que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Quem jogou? Ninguém. Sabe por quê? Jesus fez eles olhar para eles mesmos, que não são perfeitos, são imperfeitos, mas queria julgar uma pessoa que estava no erro. Mas na frente, nessa mesma passagem, Jesus disse assim: eu poderia ter julgado ela, mas não julguei. Porque eu sou perfeito, podia julgar ela. Mas vocês que não são perfeitos, são pecaminosos, cheios de pecado, julgam. Segura por aí. Mas a Bíblia diz que Jesus vai até Samaria. E quando chega próximo do poço,
A Bíblia diz que ele senta e manda os discípulos comprar alimentos. Sabe o que me chama a atenção? É que uma pessoa poderia comprar o alimento, dois discípulos poderiam ter que comprar alimento, 5 poderia ter, mas os 12. Por que Jesus mandou os 12, pastor? Porque Jesus queria um encontro a sós com aquela mulher. Porque porventura algum discípulo poderia julgá-la naquele momento. E Jesus marca um encontro com ela. E quando ela vem chegando até o poço, a Bíblia diz que Jesus precisava falar com ela. E se fosse esperar ela falar com ele, ela não ia falar, porque ela era samaritana e não poderia falar com quem era judeu. Quem é que fala primeiro? Jesus. Jesus disse assim: eu preciso ter um diálogo com essa mulher hoje. A Bíblia diz que era quase a hora sexta, provavelmente meio-dia. Diga ao seu irmão: Jesus, quando quer marcar o encontro, já tem dia, já tem data e já tem hora certa. Olha só, Jesus chega até ele e diz assim: ei, Jesus observou e disse: ela vai vir para cá. Eu sei que ela precisa de mim, ela necessita de mim, mas eu tenho que ver uma forma que eu vou chegar até ela. E quando ela chega perto do poço, Jesus disse assim: ei, me dá de beber. Ela olha para Jesus e diz assim: como pode tu, judeu, me pedir água, eu sendo mulher samaritana? Jesus pediu, ela já respondeu, já teve um diálogo. Aí agora ela diz: ei, mas espera aí, como pode tu me dar água se o poço é fundo e tu não tem com que tirar? Ela já começa a indagar Jesus. E outra coisa: és tu maior do que Jacó, que nos deu o poço, e desse mesmo poço ele bebeu e deu para o seu povo beber? Jesus só diz assim para ela: se tu soubesse quem está te pedindo de beber, se tu soubesse, entendesse o dom. Jesus estava dizendo assim: ei mulher, eu sou maior do que o poço. Ah, se tu entendesse o dom de Deus. Que dom é esse, pastor? O dom do amor. Ele disse: eu sou a prova viva que falo contigo que existe o amor incondicional. Ah, se tu soubesse quem te pede de beber, tu pediria e eu te daria. Aí ele diz: da água que tu está aqui para beber, dessa tu voltará a ter sede. Mas da água que eu tiver para te dar, nunca mais voltará a ter sede. Aquela mulher precisava de uma mudança na sua vida. Aquela mulher precisava de alguém que lhe ajudasse. Aquela mulher precisava de perdão na sua vida. Ela precisava mudar. Aí olha que lindo. Deus me deu um tema para essa mensagem. Jesus muda rota. Deus muda rota para salvar alguém. Por que o Senhor está dizendo isso, pastor? Porque a própria Bíblia diz que tinha 2 caminhos para Jesus passar, mas Jesus resolveu passar por Samaria. E a Bíblia também diz que Jesus disse assim: e era necessário ele passar por Samaria. E eu disse: Deus, que coisa linda. Se era necessário, é porque alguém tinha uma necessidade de Jesus em Samaria. Porventura alguém passou por essas portas hoje dizendo assim: eu estou necessitada de Jesus. Ninguém busca Jesus se não estiver precisando dele.
A gente só busca Cristo com uma necessidade. Segura por aí. Aí a Bíblia diz que quando Jesus disse: se eu te der dessa água, tu nunca mais voltará a ter sede. Jesus estava dizendo para aquela mulher: olha, se tu beber dessa água do poço, tu volta a ter sede. Ele estava dizendo: se tu turar dessa água aqui, tu vai continuar sendo a mesma mulher que tu é. Pecadora, triste, cheia de acusação, não é feliz, não tem saúde, não tem vida, não tem paz, não tem felicidade verdadeira. Ele estava dizendo: se tu tirar água do poço, tu volta a ter a mesma sede que tu tem até hoje de mim. Se tu tirar água desse poço, tu vai voltar para casa e vai voltar de novo, e vai voltar para casa e vai voltar de novo a mesma mulher. Agora, se tu tomar da água que eu te der, tu só toma uma vez. Era ele dizendo: da água que eu tenho para te dar, tu vai tomar só uma vez. Tu vai voltar para casa transformada, salva, perdoada, edificada, transformada, e nunca mais será a mesma. Camandaia sode pra cada na mandaia sé. Rebede canta na mandaga sai. Mancho de plaste que me de pra de canto comia. Rabade mantoro godo come de vacia. Stekade que me entrou forga, meu Deus, de carabaio sou de canchoro vassai. Deus está dizendo: eu tenho água nessa noite. Eu tenho dessa água jorrando deste altar nessa noite. Está na manda caça, manda forga. Ele está dizendo: eu tenho água para trazer vida, eu tenho água para trazer saúde, eu tenho água para trazer salvação, eu tenho água. Ele está dizendo: está saindo hoje daqui para aí, daqui para aí, daqui para aí. Toma desta. A Bíblia diz em Ezequiel que ele fala que teve uma visão, que saía água do trono, que saía água do altar, e esta água ia em direção ao Mar Morto. O Mar Morto não tinha vida, porque havia sal, e o sal não é muito alta, e não tinha como ter vida naquele lugar. Mas a Bíblia diz que a água ia passando, a água ia em direção ao Mar Morto, e aonde a água passava, começava a ter vida, começava a ter vida, começava a ter vida. Tem pessoas aqui sedentas por essa água que eu tenho para dar nessa noite. Jesus está dizendo para a igreja nessa noite: eu tenho água para purificar, eu tenho água para trazer vida, eu tenho água para trazer restauração no casamento, restauração na saúde, restauração financeira. Eu tenho água que traz vida. Mas és tu maior do que Jacó? Ele disse: ei, Jacó te deu um poço para beber água. O que eu tenho para te dar é uma fonte que jorrará eternamente.
João 7,38, a Bíblia diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior brotará rios de águas vivas. Eu sinto a graça do Senhor na casa. Eu sinto a graça do Senhor neste lugar. A Bíblia diz que a mulher disse: então me dá dessa água. Me dá dessa água, porque eu não quero mais voltar nesse poço. Me dá dessa água. Ela estava dizendo assim: eu quero transformação na minha vida. Eu quero nunca mais voltar nesse lugar. Eu quero ter vida. Eu quero ser transformada. Eu quero andar pelas ruas de cabeça erguida, porque nunca mais eu andei. Diga ao seu irmão assim: Deus muda rota para salvar alguém. A Bíblia diz em Atos capítulo 16 que Paulo e Silas estavam para ir para a Ásia, mas o Espírito Santo não permitiu. Agora a Bíblia diz que eles estão indo para Betínia e o Espírito Santo não permitiu. Aí de madrugada, ele está dormindo, aparece um homem da Macedônia e diz assim: Paulo, necessitamos de ajuda. Ele ia para a Ásia, o Espírito Santo disse: vai não. Ele ia para Bitínia, vai não. Eu quero você, Paulo, na Macedônia. Por que ele mudou, pastor? Porque Deus sabe e conhece a minha e a tua necessidade. Segura aqui, mais baixinho. Olha para cá. Alguém também mudou a rota hoje para ouvir essa palavra. Não vinha para cá, mas Deus mudou a sua rota para você vir. Deus queria falar com você nessa noite e dizer assim: olha, o que tu está vivendo hoje é passageiro. Olha, a água que tu está bebendo sempre tu vai voltar a ter sede, mas eu tenho água viva para te dar nessa noite, e é água que vai jorrar eternamente. Aleluia. A Bíblia diz que Paulo obedeceu a voz do Senhor e foi até a Macedônia. E quando chega na Macedônia, a Bíblia diz que ele está pregando na praça. Aparece uma menina com demônio de adivinhação. E a Bíblia diz que Paulo e Silas repreenderam, expulsaram o demônio. Agora, por conta daquilo que eles fizeram, foram chicoteados, humilhados em praça pública e foram presos, levados até o cárcere. Por quê, pastor? Porque obedeceram a Deus. Muitas vezes tu fica dizendo: mas está tão difícil a igreja, mas está tão árduo o negócio, está cansativo demais. Para aquele lugar eu não vou, para ali eu também não vou, eu não quero evangelizar. Pastor, não tem condição não sabe, pastor, marque para outro dia, o negócio está difícil, eu estou cansado, eu não estou suportando mais, a obra é muito cansativa. E irmão, e quanto vale a tua salvação? Quanto vale a tua salvação? Se você está aqui hoje é porque alguém evangelizou para você estar aqui hoje. Se você está aqui hoje é porque alguém orou por você pela madrugada que você não gosta de orar. Ei, tu está aqui hoje porque alguém acreditou na tua salvação. A Bíblia diz que Paulo e Silas foram presos, chicoteados e foram jogados no cárcere. Por quê, pastor? Por obedecer a Deus e fazer apenas a vontade dele. Segura aí. Para de estar murmurando. Tudo que tu tem feito até hoje para Deus não é nada. A Bíblia diz que Paulo disse: me gastarei
e me deixarei ser gasto por amor às almas. Era Paulo dizendo assim: não tem preço que pague o que Deus tem feito na minha vida. E não tem maneira melhor de retribuir a Deus o que Ele fez na minha vida, alcançando e pregando o Evangelho para outras pessoas. Agora a Bíblia diz que Paulo e Silas estão presos, e por volta da meia-noite eles resolvem orar e cantar, porque não tinha mais o que fazer. Estavam presos pelos pés e pelas mãos, dentro de um cárcere. Mas o cristão que é cristão, o crente que é crente, independente da situação, ele nunca deixa de adorar. Tu ora e eu canto, tu canta e eu oro. E a Bíblia diz que por volta da meia-noite houve um grande terremoto. Os cárceres vieram abaixo, e veio o carcereiro dizendo assim: meu Deus, vou morrer, vou me matar, porque todos fugiram. Paulo falou: ei, calma, estamos aqui, ninguém fugiu. Ele olha para Paulo e disse: o que é necessário para eu ser salvo? Eu vejo o carcereiro dizendo: o que é necessário para eu ter essa fé que tu tem? O que é necessário para servir esse teu Deus, que por conta de uma oração, de uma adoração, Ele mandou um grande terremoto e abriu os cárceres. Ele disse: ei, só basta tu crer, e será salvo tu e a tua casa. Jesus, Deus, muda a rota de Paulo e Silas, traz sofrimento para eles, porque Deus tinha um propósito: de salvar uma família naquele lugar. Não se pergunte, apenas obedeça a voz de Deus. Eu tenho certeza que a tua luta tem um propósito, que as tuas guerras têm um propósito, que o deserto que tu tem passado tem um propósito. Ei, Deus está agindo ao teu favor. Através dessa luta, dessa prova, tem alguém que vai ser salvo e tu não está entendendo o trabalhar de Deus. Segura aí, vou encerrar a mensagem. Até aqui. Deus muda rota, caminhos para salvar alguém. Deus mudou o caminho de Paulo e Silas, foi para salvar uma família. Mas agora Jesus, meu pastor, mudou a rota para salvar uma vida. Agora olha para cá. Vou provar para você que a mulher foi salva, a samaritana. Mas Deus nunca salva alguém sem um propósito. Eita Jesus, segura aí. Ninguém é salvo sem um propósito. Deus tem um propósito na sua vida. É por isso que Ele te tirou de onde tu estava. É por isso que Ele te resgatou do lamaçal do pecado. Ele te lavou, te limpou, te colocou firme na rocha e colocou um novo cântico na tua boca. Deus não te chamou para ficar ocupando uma cadeira e murmurando todo dia, não. Ele te salvou com um propósito. Olha, segura aí, eu vou terminar agora. A Bíblia diz que a mulher, escute, então ela abandonou o seu cântaro e foi à cidade e disse aos homens o que ela tinha ouvido e visto. E lembre-se que Jesus, primeiro ele prova a mulher, oferece o que ele tem sem dizer quem ele é. Quando ela diz assim: tu és o verdadeiro profeta, ele diz: eu sou. Ele reconhece quem ele é. Aí a Bíblia diz que agora a mulher deixou o cântaro e foi para a cidade falar aos homens. O cântaro representava aquela água que ela vinha todo dia tomar, a posição que ela vivia, a luta que ela carregava. Mas quando ela deixa o cântaro,
claro, ela dizendo: eu não quero mais a vida que eu tinha antes, porque agora eu bebi de uma água diferente, porque agora eu bebi da água da vida. Deus te chamou, Deus te chamou, Deus te chamou, Deus te chamou e te salvou com um propósito. Há um tempo atrás vocês nem imaginariam que estava hoje tocando aqui. Nenhum. Quando Deus salvou, vocês acharam que ia ser apenas mais um crente. Olha onde vocês estão. Adorando, tocando, se entregando para Deus nesse lugar. Há um tempo atrás o pastor Rivaldo entregou a vida para Jesus, mas não sabia que hoje estaria aqui pastoreando uma grande igreja na cidade de Mari. Eu, quando entreguei a minha vida há 16 anos a Cristo, eu nunca imaginei que seria um pastor e pastor presidente de um grande ministério. Diga ao seu irmão: Deus nunca salva. Diga ao seu irmão: Jesus era judeu. Diga para o seu irmão mais forte: Jesus era judeu. Judeu não falava com o samaritano. Diga: judeu não se dava bem com os samaritanos. Então, se Jesus é judeu, ele não podia entrar em Samaria para pregar. Vou dizer de novo: se Jesus era judeu, ele não poderia entrar em Samaria para pregar. Mas ele entrou em Samaria, mas numa cidade por nome Sicar, aonde ficava o poço. Jesus salvou aquela mulher, porque aquela mulher, por onde passava, chamava a atenção do povo, mas não por ser uma mulher de Deus, mas sim por ser uma mulher que era pecadora, uma mulher que vivia no mundo errado. Mas agora Jesus disse assim: ei, eu vou salvar essa mulher que chama a atenção dos samaritanos, mas com um propósito: ela vai pregar o meu evangelho onde eu não posso entrar. Aonde eu não posso entrar, eu levanto alguém para pregar as boas novas. Fecho minha Bíblia e quer dizer você: eu estou sentindo uma graça muito grande neste lugar. Eu estou sentindo uma graça muito grande neste lugar. Você não foi salvo sem um propósito. Deus conta com você para levar o evangelho a outras pessoas. Aonde você entrava para pecar, agora Jesus quer que você entre para salvar. Você não entendeu? Eu vou dizer de novo, meu Deus. Segura aqui mais baixo. Segura aqui mais baixinho um pouquinho, para o povo entender o que eu estou dizendo aqui. Pastor Rivaldo disse a mim agora ali, e lembrou: onde abundou um pecado, sobreabundou a graça. Segura aí. Se Deus te usava em um certo local para fazer aquilo que não agradava a Ele, Ele te levantou com um propósito: que tu pode entrar onde outros não podem entrar. O que o senhor está dizendo, pastor? Tem ruas aqui de Mari que tu tem mais intimidade para pregar o evangelho. Tu tem mais conhecimento com a vizinhança. Ah, pastor, Deus me salvou só para entrar na minha vizinhança e pregar? Não, é porque eles precisam ver em você. Aonde abundou a graça, aonde abundou o pecado, sobreabundou a graça. O que o senhor quer dizer com isso? Alguém vai olhar para você e vai dizer: essa pessoa que está pregando na minha rua hoje vivia passando por aqui embriagado. Essa pessoa que está passando para a minha rua hoje falando de Jesus, ele vivia viciado no crack, na prostituição. Mas agora não sei o que aconteceu na vida dele, mas ele disse que agora é crente e serve um Jesus que salvou ele, e agora está pregando o evangelho aonde ele passava, fazendo aquilo que não agradava a Deus. Há um propósito de Deus. Mas diga para o seu irmão: Jesus hoje mudou a rota para falar comigo. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu. Feche teus olhos, coloca a mão no teu coração. A sede que havia em mim. Se me ouvir, conheceu e me ofereceu
para Jesus. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu. Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte Da vida que me encontrou. és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. mais uma vez, tu és Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias. meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, Lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Mais uma vez eu quero beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, Lava o meu interior. fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero convidar os obreiros aqui para frente e as missionárias aqui para cima.
Por favor. Quero convidar também o nosso diácono da sede, diácono Daniel, a estar aqui também na frente. Fá sustenido. 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios, vamos fazer a leitura do texto da Santa Ceia. Capítulo 11, versículo 23. Quero convidar as missionárias a pegarem os elementos, por favor, do pão e do cálice. A banda pode, quando quiser entrar, fique à vontade. Fazer o fundo. Amém. Com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus ali falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra me pegou pra mim apedrejar. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto todas as vezes que comerdes em memória de mim. Semelhantemente também tomou o cálice, que representa a nova e eterna aliança, e disse: tomai e bebei, façam isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes e beberdes, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Por favor, a igreja, impõe as mãos para cá. Pode erguer os elementos. Pai, no nome de Jesus, queremos agora, Senhor, consagrar os elementos da ceia, que a partir de agora tornar-se-ão como um símbolo vivo, o teu corpo e o teu sangue. Que o teu Espírito Santo possa encher os nossos corações neste momento tão lindo e especial que o Senhor tem colocado na nossa vida. Pai, ao tomarmos do sangue, ao comermos do corpo, que a nossa alma, o nosso corpo, que o nosso espírito possam ser tocados e cheios do teu poder. Que não façamos como Judas, que comeu e deram lugar ao diabo, mas que façamos como os 11 que permaneceram firmes e fiéis à tua palavra. Consagramos assim os elementos do corpo e do pão em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: amém. Por favor, quem for cear, fica de pé. Quem não for cear, pode sentar, para facilitar aos obreiros que vão servir a ceia. Eu quero convidar os dois diáconos à minha direita a servirem os elementos do pão, e as duas diaconisas à minha esquerda a levar os elementos do vinho. Diaconisa Jó, diaconisa Maria José, que é Zeza. Quero convidar os dois únicos diáconos que estão aqui para estar servindo os elementos do pão. E o Ministério do Louvor pode iniciar o louvor para a glória de Deus. Me chamar, Moisés condenava meus erros, Mas nenhuma pedra pegou pra mim apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra me oferecer.
faltava em mim. Minha vida foi transformada. Todos receberam o elemento do pão? Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Já pegou? Todos os obreiros já pegaram? Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Eu não te troco por nada, não há espaço para mais nada. Corpo de Cristo. Sangue de Cristo. Sangue de Cristo. Sangue de Cristo. Sangue de Cristo. Corpo de Cristo. Érica. Sangue de Cristo. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim. Todos estão com os elementos do pão e do cálice. O apóstolo Paulo vai dizer nos versículos seguintes que deve-se examinar o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. A Bíblia está dizendo: examine-se e assim coma. É uma ordem que está no imperativo. Paulo está dizendo: examine e coma e beba do pão e do cálice do Senhor. Porém, aquele que come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, muitos estão fracos e enfermos, e muitos dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. É interessante que quando nós comemos, bebemos, cada um sabe a vida que tem, o que anda fazendo e a vida que leva. E na Santa Ceia é o único ritual em que não é o pastor quem vai te dizer se você vai comer ou não. Na Santa Ceia é o único ritual que não é o irmão que vai dizer se você vai comer ou não, e nem é eu que vou te repreender por comer indignamente ou não. O texto diz: porque quando comemos e bebemos indignamente, somos repreendidos pelo Senhor com enfermidades e alguns com a morte. Então a Santa Ceia é um compromisso estabelecido entre o próprio Deus e a sua igreja. Diferente dos outros, do casamento, do batismo, dos propósitos, Santa Ceia é diferente. Ninguém pode ser impedido de vir à mesa. Mas quando você vem à mesa, esteja ciente de que o Senhor te repreenderá. Todos nesse momento podem comer os elementos do pão e tomar o cálice do Senhor. Eu não te troco por nada.
passo pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, Hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. a tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Acende outra vez a chama em nós. Aviva outra vez, aviva outra vez, Acende outra vez a chama em nós. Aviva outra vez, aviva outra vez. Querido Deus, em teu santo e poderoso nome, ó Pai, te agradecemos, Senhor Jesus. Te agradecemos por nos dar oportunidade de mais um mês. Estamos aqui reunidos, ó Pai, ceando. Nós queremos te pedir, Jesus. Espírito Santo, nos enche com a tua graça. Espírito Santo, nos enche com a tua presença. Ó Senhor Jesus, nos ajude, ó Pai, a melhorarmos, Senhor Jesus. Nos ajude, ó Pai, a estarmos, Senhor Jesus, ligados em Ti, na Tua palavra, Pai. Que o Teu corpo venha curar toda a enfermidade. Ó Senhor Jesus, neste momento participamos, ó Pai, da Tua Santa Ceia. Então, Senhor Jesus, este pão, ó Pai, que comemos, ó Senhor Jesus, que a gente comeu, que ele venha ser remédio, meu Pai. E nós declaramos agora que toda enfermidade que tem assolado o nosso corpo foi curado nesse momento, porque o Teu pão é remédio, porque o Teu corpo é remédio. Sobre Ti, ó Pai, naquela cruz, Senhor, sobre o Teu corpo toda a enfermidade, Senhor Jesus. Todos os nossos pecados foram lançados. Então nós decretamos agora que a cura está acontecendo sobre a nossa vida. Nós decretamos agora que toda enfermidade está deixando o nosso corpo. Nós declaramos agora, enfermidade, sai da nossa vida, porque nós estamos sendo curados. Ou ao comermos o pão, nós comemos o remédio. Nós tomamos o remédio não da terra, mas do céu. O remédio dado pelos médicos dos médicos, pelo aquele que fez o homem, pelo aquele que deu a inteligência, que fez o homem ter a medicina. Nós cremos, ó Senhor Jesus, na Tua cura. Nós cremos e recebemos nessa noite que o Teu sangue venha nos limpar, Senhor. Que o Teu sangue venha nos purificar, meu Pai. Comemos o Teu pão e a gente é curado das enfermidades da carne. Ó Pai, mas ao bebermos o Teu sangue, ó Senhor Jesus, nós somos curados espiritualmente. Então nós repreendemos agora toda seta do diabo, toda enfermidade na alma. Nós cremos também que estamos sendo curados, porque o nosso Deus é Deus que cura a carne e que cura o espírito. O nosso Deus é Deus que cura a carne e cura o espírito. E nós cremos que nesta noite está sendo operada uma cirurgia aqui neste culto. Uma cirurgia carnal e espiritual também. Porque o Senhor é aquele que opera na carne e opera no espírito. Então nós decretamos agora a falência de toda a frieza espiritual. Nós decretamos agora que Satanás trabalhou até hoje, mas a partir de hoje o Senhor está restaurando. A partir de hoje o Senhor está curando. Acende outra vez tua chama em nós. Oh meu Deus, opera o que o Senhor veio trabalhar aqui nesta noite. Oh poderoso Deus, aquilo que Satanás preparou está sendo quebrado. Oh meu Jesus, entra com renovo, entra com a tua graça, entra com o teu batismo, Senhor Jesus. E ao falar em línguas,
ao ser batizado, ao deixar o Espírito Santo ser usado, Senhor Jesus. Nós cremos na tua cura. Receba do céu água viva, água que salta para a vida eterna. Receba, 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 receba que é de graça. Se você pedir, Ele vai lhe dar. Batiza com fogo. Aleluia. Quantos aqui receberam nessa noite do Senhor? Quantos aqui receberam nessa noite do Senhor? Bem baixinho, sente rapidinho. Os obreiros podem tomar o seu assento. Pastor Fábio vai dar um aviso para a gente terminar. Vou pedir, Thalita, para você encerrar a live. Tá bom?